Então, pessoal, continuando a nossa aula de projeto e desenvolvimento de software, nesse vídeo eu vou falar sobre as arquiteturas baseadas em microserviços. Para a gente entender a arquitetura baseada em microserviços, é interessante antes a gente entender a arquitetura dos monolitos. Tá? Os monolitos, o que acontece? É quando você tem um sistema que em tempo de execução é um processo só. Tá? Independente de como o seu sistema foi organizado. Você pode ter o código ali organizado em vários módulos, mas ao ser executado, você vai ter um único processo. Tá? Então esse é um sistema monolito. Então, independente, você pode ter aqui vários módulos, no caso aqui ele tem vários módulos, mas quando rodar, isso tudo vai ser um único processo. Tá? É o que acontece no kernel do Linux. Então, quais são os problemas, né, do sistema monolito? Primeiro, escalabilidade. O que vai acontecer? Deve-se escalar o monolito inteiro, mesmo quando o gargalo de desempenho está em um único módulo. Então, o que acontece? Digamos que você tem um servidor lá que está rodando esse sistema. Ah, mas esse servidor não está dando conta. Então, o que você vai ter que fazer? Pegar todo o seu sistema. Digamos que o gargalo aqui seja só na hora de escrever o arquivo em disco. Está tendo que escrever muita coisa, o disco não está dando conta. Né? Poderia trocar o disco, mas mesmo assim não está dando conta. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o sistema todo e rodar ele todo em outro servidor. Tá? Porque é um sistema monolito. Não tem como eu separar ele e executar só o que está travando. Certo? O que está travando o meu sistema. Né? Segundo problema, release é mais lento. O release é na hora de lançar uma versão mais nova. Né? Então o release ele tem que ser lento, que não se pode centralizado e burocrático. Por que tem que ser lento? Né? Porque uma mudança ali pode atrapalhar todo o sistema, uma mudança em algum módulo, porque tudo roda como um sistema só. Então os times eles não têm poder para colocar módulos em produção, porque todo o sistema tem que ser colocado em produção, né? Como um sistema só. Então, mudanças em um módulo podem impactar módulos que já estejam em funcionamento. Então, acaba existindo datas pré-definidas para lançar uma release e um processo de homologação. Né? Vai ter uma equipe ali para analisar e homologar, garantir de que aquele sistema, aquela nova feature, não vai impactar negativamente o seu sistema. Então, olha só, os riscos, né, de adicionar novas features em um código existente, né, um código, principalmente se for um código monolítico. O que acontece? Né? Uma hora o sistema pode ruir, quebrar tudo, né, travar, vários problemas, ferrar com o seu sistema. Então, para resolver esse problema dos sistemas monolitos, surgiu a arquitetura de microserviços. Então, o que acontece? Nos microserviços, aqui você vai ter módulos ou conjuntos de módulos que viram processos independentes. Tá? Então, você aqui não vai ter mais um processo executando toda a sua aplicação. Você vai ter vários processos. Tá? E daí o nome de microserviços, porque esses processos podem ser um módulo ou conjuntos de módulos e vão ser muito menores que o seu monolito, né? Inteiro. Tá? Por isso microserviços. Então aqui é a arquitetura monolítica, onde você vai ter, né, todo o seu sistema rodando com um único processo, independente da quantidade de módulos que ele tenha, que o código seja dividido. Né? E já a arquitetura em microserviços, o que vai ter? Cada quadradinho aqui vai ser um processo rodando de forma independente. Tá? Então aqui, olha só, eu tenho um processo sendo executando dois módulos. Tá? Então essa é a ideia da arquitetura em microserviços. Vantagens. Primeira, escalabilidade. Então você pode escalar apenas um módulo. Então aqui no caso, olha só, o módulo 1 está travando o meu sistema.
é o gargalo. Gargalo aqui é o módulo 1. O que você pode fazer? Pode pegar outro servidor e executar várias instâncias do módulo 1. Pronto, vai resolver seu problema. Ao invés de ter que executar todo o sistema novamente em outro servidor. Tá? Segunda vantagem, flexibilidade para releases. Né? Claro, aqui, como tem essa independência, você não precisa mais lançar tudo como uma única release. Tá? Então os times eles vão ter autonomias para lançar uma nova release de um microserviço. Tá? Então o processo é igual espaço de endereçamento próprio. Né? Chances de interferências entre processos são menores. Outras vantagens. Cada microserviço pode utilizar tecnologias diferentes, sem problema, linguagens diferentes. E se um módulo falhar, não vai afetar todo o sistema, só aquele módulo ali que vai ficar inoperante, né? Quem usa microserviços, né? Hoje em dia, praticamente todas essas aplicações grandes, de empresas grandes, utilizam. Netflix, Amazon, Google, cada nó é um microserviço. Tá? O que mais que a gente precisa na hora de trabalhar com microserviços? Né? Você tem um problema aqui que é o gerenciamento de dados. Por exemplo, imagina aqui que você tem 2 microserviços aqui que executam o módulo 1 e o módulo 2, mas que eles estão acessando um único banco de dados. Tá? Então, essa arquitetura aqui não é recomendada, porque né, esses módulos eles vão estar acoplados, eles vão estar dependentes, tá, de como que eles vão se comunicar com esse banco de dados. Então, o ideal seria que cada módulo tivesse o seu banco de dados, independente do outro módulo. Tá? Então, dessa forma, você vai ter um baixo acoplamento de dados entre M1 e M2, tá? E eles vão estar independentes. Né? Independente se o banco de dados aqui M1 falhar, M2 continua. Tá? Outra dúvida, quando não usar microserviços? Tá? A arquitetura de microserviços ela é mais complexa. Tá? Geralmente, o que acontece? As empresas grandes utilizam microserviços, essa arquitetura, por quê? Porque normalmente elas têm equipes grandes trabalhando de forma remota. Então, uma empresa grande ela vai ter uma equipe trabalhando em um continente, outra equipe trabalhando em outra. Então, essas equipes elas têm que ter autonomia. Daí o motivo dessas empresas, grandes empresas, utilizarem essa arquitetura. Tá? Então, se for uma empresa pequena, faz mais sentido, não faz sentido ela utilizar a arquitetura de microserviços. Por quê? Se for um sistema pequeno, né? Porque toda a equipe tem acesso a todo o código. Né? Não faz sentido. Então, quando não usar, né? Latência, a comunicação é via rede. Então, a comunicação entre os serviços, né, vai dar um atraso, um delay, e as transações distribuídas também. Então isso tudo vai afetar a eficiência, né, do seu sistema, tempo de execução. Então aqui é o que eu disse, né, microserviços fazem sentido para empresas grandes, mas não para empresas pequenas. Tá? Empresas grandes, as equipes estão isoladas e cada equipe trabalha num microserviço. Tá? Então, outra recomendação, começar com monolitos e pensar em microserviços quando o monolito apresentar problemas de desempenho. Né? Você tem um código ali que roda como um sistema único, um processo único, mas começou a dar problema, começou a ficar difícil de gerenciar. Então, você pode pensar em mudar a arquitetura do seu sistema para microserviços. E quando começar a ter problemas para lançar uma nova release, né? Hoje em dia a gente precisa de atualização muito rápida. Então a migração ela pode ser gradativa, né? Então aos poucos você pode ir criando microserviços, né? A partir do seu código monolítico.
E agora vamos estudar aqui a arquitetura orientada a mensagens. A ideia é muito simples também, a gente vai ver. A ideia aqui é o seguinte, você vai ter três entidades. Um cliente, né, um servidor e uma fila de mensagens. Então, no caso aqui, é como se o cliente ele não vai comunicar diretamente com o servidor. O cliente ele precisa gerar uma requisição. Então, ele vai pegar essa requisição e enviar ela para a fila de mensagens. Tá? E essa fila de mensagens vai enfileirando e armazenando essas requisições. Em algum momento, o servidor vai lá e vai atender essas requisições. Tudo de forma assíncrona. Vantagens: tolerância a falhas. Por quê, né? Meu servidor está fora do ar. Não tem problema. O seu sistema de filas aqui roda em outro sistema, então ele vai armazenando e enfileirando essas filas. Quando o servidor voltar ao ar, ele trata e responde essas mensagens. Tá? O ideal é que esse broker, que é chamado a fila de mensagens, esteja num servidor robusto, né, e confiável. Segunda vantagem, escalabilidade. O que vai acontecer? É mais fácil acrescentar novos servidores. Né? Um servidor não está dando conta, acrescenta outros. Tá? Isso não vai ter impacto, não vai ter trabalho para fazer isso. Então, como eu disse, a comunicação é assíncrona. Né? Cria um acoplamento fraco entre clientes e servidores. O que acontece? Né? O cliente ele nem precisa saber onde que o servidor roda, quem que é o servidor, em qual linguagem que o servidor foi desenvolvido. Tá? Então, não faz nenhuma diferença para o cliente. Esse é o desacoplamento no espaço. Desacoplamento no tempo, o que acontece? Eles não precisam estar sincronizados. O cliente não precisa gerar uma requisição e o servidor ter que responder ela de forma rápida. Não. O cliente pode gerar a requisição, ela vai ser enfileirada e, quando possível, o servidor responde. Na arquitetura Publish Subscribe, o que acontece? Né? É uma melhora da arquitetura anterior, né? A fila de mensagens. Então, no caso aqui, as mensagens são chamadas de eventos. Então, você vai ter três entidades aqui. Um publicador, que é o publisher, um serviço de publish subscribe e o assinante, o subscriber. Tá? Então, o que vai acontecer? No caso, o publicador ele vai publicar um evento, tá? No serviço de publish subscribe. Os assinantes eles vão assinar eventos. E o que vai acontecer? Toda vez que um publicador publicar um evento, o assinante vai ser informado pelo serviço Publish Subscribe. Tá? Então, olha só. Exemplo aqui, um sistema de uma companhia aérea que vende passagens. Tá? Mas esse sistema da companhia aérea, ele também tem um sistema de milhagens. Né? Toda vez que o cliente compra uma passagem, ele ganha lá algumas milhas. Ele tem um sistema de marketing e ele tem um sistema contábil. Então, o que vai acontecer? Imagina que o sistema de vendas efetuou uma venda. Então, ele vai pegar, informar o sistema Publish Subscribe, né, que ocorreu a venda de uma passagem. E o que vai acontecer? O serviço de Publish Subscribe ele vai notificar, informar todos os clientes que aconteceu essa venda. Tá? Então, o sistema de milhagens ele vai receber essa informação, então ele pode já contabilizar as milhas daquele cliente. O sistema de marketing já pode enviar um e-mail para ele, oferecendo algum outro tipo de serviço. E o sistema contábil pode gerar a nota fiscal. Tá? Então, esse é um exemplo do sistema da arquitetura Publish Subscribe. Então, a comunicação aqui ela é em grupo. Né? Na arquitetura anterior, você tinha uma comunicação de um para um. O cliente gera uma mensagem, uma requisição, que é enfileirada. Né? E um servidor vai receber aquela requisição, aquela mensagem. Né? Aqui não. Aqui, no caso, o que vai acontecer?
vai ser gerada, né, o seu, como que ele chama aqui? O seu publicador, ele vai gerar uma mensagem, né, e essa mensagem vai ser enviada para todos os assinantes. Tá? Então, aqui já é uma comunicação de 1 para N, certo? Agora vamos ver outros padrões arquiteturais. Aqui, na verdade, a gente vai ver uns bem mais simples, tá? O primeiro deles chama pipes e filtros. Tá? Os filtros são os programas que fazem alguma modificação nos dados. E os pipes é uma forma que você tem de enviar, de comunicar, de fazer uma comunicação entre esses programas, entre os filtros. Tá? Então, no caso aqui, é uma arquitetura muito simples, tá? E bastante flexível. O principal exemplo que a gente tem, o pipe aqui é a comunicação. Então, o filtro ele produz um dado e esse dado é enviado por um pipe. Tá? No caso aqui, o maior exemplo que a gente tem desse tipo de arquitetura é no shell, né, o prompt de comando do sistemas Unix, tá? No Linux. Né? O Linux é um sistema Unix. Então o que acontece? Quando você digita um ls, ele vai listar o conteúdo do diretório. Aí o que ele está fazendo aqui? Quando você coloca esse pipe, a barrinha, né, na vertical, ele vai pegar a saída desse programa e já vai enviar para um outro programa. No caso aqui, ele está enviando para o grep, que seleciona, né, faz uma seleção de alguma string. Então, no caso aqui, ele está pegando o conteúdo do ls e selecionando só as linhas que tem a palavra CSV. Tá? Em seguida, ele está pegando e mandando para um pipe novamente, ou seja, está pegando a saída do grep e mandando para o programa sort, que ordena. Certo? Outra arquitetura também muito simples e muito comum é a arquitetura cliente-servidor. Tá? Quando a gente tem o cliente, o principal exemplo é na internet. Né? Você tem o navegador, que é um cliente, e o servidor, né, que produz o conteúdo. Mas você tem um serviço de impressão, uma impressora, né? Você tem o serviço de arquivos, um servidor lá que vai ficar armazenando esses arquivos, e o serviço web. Outra arquitetura é a arquitetura peer-to-peer, e aqui o que vai acontecer? Cada nó, né, ou peer da sua arquitetura, ela pode atuar tanto como cliente quanto como servidor. Tá? Ela pode ser consumidor ou provedor de recursos. E o mais comum aqui, sistema peer-to-peer, são os programas torrent, né, que compartilham. Então, ao mesmo tempo que você está recebendo dados, quando você está baixando um torrent, você também está enviando os dados. Então, você atua como um cliente e como um servidor. E existem alguns antipadrões arquiteturais. Tá? Seria assim, um exemplo do que você não deve fazer. Né? Que seria um exemplo de um antipadrão. Né? Então aqui seria um sistema com sérios problemas, né, de arquitetura. O principal deles foi apresentado no paper que os autores chamaram de Big Ball of Mud, que seria uma bola de lama, né? Que é um sistema onde você pode até ter alguns módulos, né? Mas não tem nenhuma regra. Aqui todo mundo comunica com todo mundo, tá? E é realmente uma bagunça. Então esse tipo de arquitetura vai ter muitos problemas para manter esse tipo de sistema. Tá? Então, pessoal, eu finalizo por aqui a aula de hoje. Recomendo que vocês façam a leitura desse capítulo do livro e quaisquer dúvidas eu estou à disposição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.